O Kaique Pro finalmente descobriu como é que tira a regata e publicou uma foto do seu físico por completo. E eu vou falar com vocês sobre essa atualização. Também vou falar sobre o Leandro Pérez, que vai entrar aí como Dark Horse nesse Pittsburgh Pro. Mas antes de qualquer coisa, peço com que você já deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e cogite assinar o nosso clube de membros, onde nós vamos ter lives exclusivas para os membros, falando sobre o esporte, falando sobre dicas de marketing pessoal, enfim, muito assunto, muito conteúdo valioso. E vamos para o que interessa, vamos falar sobre essa atualização do Kaique a um dia de fazer a sua estreia na categoria Classic Physique. Nós podemos bater o olho aqui e de imediato nós vemos que os cortes estão aparecendo, então ele está com ótimo condicionamento e conseguindo ativar. Isso muito fruto dos seus treinos de pose com a Rachel Daniels. Para quem não sabe, ela é uma atleta de elite da sua categoria e também uma das maiores treinadoras nesse quesito. Ela treina o Michael Summerfield, ela já treinou o Ruff Diesel, ela já treinou o Sibum, então são caras que são referência quando a gente se fala de pose. E o Kaique buscou logo a melhor opção possível. Obviamente, existem outros treinadores, outros treinadores muito bons, inclusive aqui no Brasil. Além da contração, a gente vê que ele está conseguindo encaixar bem as suas poses, está conseguindo fazer alguns encaixes que deixam o seu físico mais estético. O Ruff Diesel, ele usa bastante dessas quebradas de quadril, de colocar o quadril um pouco para o lado, girar um pouco o quadril, enfim, são todas essas variações que deixam as poses ainda mais estéticas, principalmente na Classic Physique. Isso é muito bem-vindo, e ele fez aqui essa variação, né, de o duplo, na verdade não um duplo bíceps, né, um single bíceps. Ele faz apenas um lado do bíceps e joga o outro braço para trás da nuca, uma pose muito clássica que provavelmente ele vai usar como uma das suas poses clássicas favoritas. Ele também aqui publicou essa imagem aqui, ele não tá necessariamente posando, mas ó, a malandragemzinha que eu tô falando de jogar o quadril, ele não tá retão, ele tá jogando o quadril ali, jogando o quadril um pouco para a esquerda, né, que dá aquela plasticidade, né, traz aquelas linhas mais curvas. Querendo ou não, quando você fica reto, você traz ali uma linha mais retona, né? E quando você faz essa quebra de quadril, joga o quadríceps um pouco mais pro lado, você consegue ir trazendo curvas. Obviamente que você precisa saber usar muito bem, porque tem atletas que fazem isso e acaba piorando o físico. Ou se você não domina as poses, você acaba parecendo um panguão, né? E o Kaique, muito pelo contrário, aparentemente está conseguindo fazer muito bem as suas poses, tá? Esse físico aqui, provavelmente ele ainda tá flat. Parando a programação rapidinho para deixar uma dica para vocês. Cupom FNO no site da Adaptogen, você garante 15% de desconto, compra os melhores suplementos do mercado e de quebra ainda apoia esse humilde criador de conteúdo. Então não perca tempo, link na descrição. O que isso significa quando a gente fala de flat? É que significa que não tem muito glicogênio no músculo, então o músculo está vazio. Então, a partir do momento que ele hidratar, que ele botar carboidratos para dentro, o músculo ele cresce, a pele cola ainda mais no músculo, então os cortes aparecem mais, você parece maior. Então, desde que a finalização seja muito bem feita, esse físico aqui ele vai ficar ainda melhor, vai vascularizar mais, vai encher, né? Então a gente vai ver mais cortes, separações mais profundas. Aqui nessa foto aqui a gente vê como que ele conseguiu contrair melhor, né? Ó, aqui ó, tá bem contraído, só que aqui tá melhor. Obviamente que são poses diferentes, né? Cada pose você consegue contrair de uma forma diferente, mas a gente vê que ele realmente tá bem flat, principalmente nessa aqui. Mas muitas pessoas vinham pedindo para que ele mostrasse o seu físico. Agora falta apenas um dia para a sua estreia, lembrando que o Kaique compete no sábado, então amanhã a gente já deve ver ele competindo. Vou lá no Instagram, quem quiser, eu vou publicar um cronograma, então vai lá no Instagram, @Fisiculturismo News Online. E rapaziada, é um excelente físico, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas. Título. Cara, existe um mundo em que o Kaique vence
o Ruff Diesel, vence o José Manuel, né, o Rosemar. Existe, dá sim pra gente pensar nisso, mas eu acho muito importante a gente controlar as expectativas, entendendo de que talvez o Kaique ainda tenha algumas necessidades, algumas deficiências no seu físico. Isso aqui não é um demérito, ele tá há menos de um ano se preparando para Classic Physique, enquanto o Ruff Diesel já competiu diversas vezes na categoria, já foi top 2 e acaba de vir de um off-season para adicionar o volume, que sempre foi uma das principais críticas a respeito do atleta. E o Rosemar, ele é um ex-atleta open, então um cara que chega muito grande, tem uma densidade. A gente sabe que o Kaique ele é muito seco, ele tem um ótimo condicionamento. Só que o Rosemar, um atleta espanhol, ele não é só muito seco, ele é muito denso, ele parece uma rocha. Então acredito que, apesar da gente ver algumas fotos e existir diversas interpretações, eu acredito que o Rosemar pode chegar mais denso, ele vai chegar provavelmente mais denso que o Kaique, condicionamento talvez estejam próximos ali, mas acredito que o Rosemar tenha uma vantagem nesse quesito, talvez até perante ao Ruff Diesel, e o Ruff Diesel provavelmente vai ter uma vantagem no que tange a estética. E como que vai ficar isso? Como que vai ficar o Kaique no meio desse tiroteio? Eu não sei, mas eu estou colocando uma expectativa controlada. Se ele vencer, vai ser incrível, mas se ele ficar ali num top 3, por exemplo, já vai ser excelente. Então vamos controlar a expectativa, porque eu sei que depois, se ele não pega o top 3, se ele não vence, o pessoal já fala que ele é fraude, que ele é bust, mas não, vamos se controlar, vamos entender que ele ainda tem praticamente 3 quilos para adicionar de palco, o que é muita coisa, rapaziada. Trazendo aqui também algumas imagens do Rosemar, só para vocês terem ideia. Isso aqui são prints de vídeo, tá, pessoal? Mas, ó, como que ele tá muito denso, não é só condicionamento, é realmente o músculo dele é diferente, é mais, perdoe-me o lá ele, mas é mais duro, né, mais, vamos ficar só no duro, né, tá bom. Afinal das contas, toda vez que a gente fala do Kaique, a gente precisa lembrar de que a gente não sabe. E amanhã a gente vai descobrir o que ele tem para mostrar na categoria Classic Physique. Partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre o Leandro Pérez, que eu chamei ele de Dark Horse. Isso aqui não é não tô tirando o cara, isso aqui eu não tô diminuindo os méritos dele, mas o fato é que ele vai enfrentar Derek Lunsford, Martin Fitzwater, vai enfrentar o Nick Walker, vai enfrentar Michael Krizo, vai enfrentar o Bonac. Então, comparado a eles, falando de nível internacional, de nível mundial, né, não só na bolha do Brasil, ele vai chegar vai chegar abaixo do radar. A realidade é essa, ele não é o nome mais conhecido desse lineup. E tá tudo bem, não é a primeira vez que um cara chega sem muito hype e consegue se destacar. E eu acredito que o Leandro Pérez, ele vai conseguir fazer isso nessa competição. Um cara que tem um ótimo volume, um cara que vai chegar mais seco nessa competição. A gente viu que no Arnold Brasil, onde ele ficou em segundo lugar para o Hugo de Vito, eles miraram ele e o seu coach, o Donaire, eles estrategicamente buscaram chegar mais cheio, acabaram abrindo mão um pouco do condicionamento e isso custou caro. Ele venceria o Hugo de Vito se tivesse no 100% do seu condicionamento? A gente não sabe, mas daria ele mais nossa, fiquei com a língua presa do nada, né? Eu nem tenho língua presa, mas daria ele mais chances. Então, vamos ver até onde o Leandro Pérez pode chegar com esse físico. Olha esse duplo bíceps, cara. Fala se isso aqui não é um duplo bíceps de muito respeito. Cintura fina, pernas grandes, braços grandes, a dorsal tá saindo. O Pérez é um cara que não deve, em questão de dorsais, precisa melhorar, assim como praticamente quase todos, porque dorsal é um músculo que todo mundo tem um pouco para melhorar, né? Até o atual Mr. Olympia, mas ele não deve, em questão de dorsais, ele tem uma boa dorsal, então ele vai trazer um físico muito completo, pode se destacar. Eu não estranharia o Leandro Pérez vencendo nomes muito conhecidos como um Bonac, como o Michael Krizo. Agora falando de Martin, Nick Walker e o Derek Lunsford, aí o buraco é mais embaixo. Seria complicado até para o Hugo de Vito, que não vai estar mais nessa competição por uma questão de lesão.
Mas eu creio muito na capacidade do Pérez, e você chegando assim, sendo o azarão, entre aspas, te deixa com menos pressão sobre os seus ombros, te ajuda a competir com mais tranquilidade. Ele não tem a obrigação de vencer essa competição, ele não tem a obrigação de ficar no top 3 dessa competição, mas se ele, por exemplo, vence um Nick Walker, um Martin Fitzwater, cara, ele ganha um hype absurdo. Se ele vence já um Bonac, um Michael Kriso, também já é absurdo, porque, querendo ou não, já mostra que ele tem a capacidade de entrar dentro do top 10 do Mr. Olympia, que é onde esses caras habitam. Então, vamos torcer para o Pérez. A gente tem muito ali para observar. O Pérez vai conseguir tirar muitos feedbacks através dessa competição, e se tomara, né, eu espero ele e sobre a sua equipe, que eles estejam mirando já na próxima competição, porque ele pode sim conseguir a vaga para o Mr. Olympia. E é isso, vejo vocês na próxima. Deixe aqui um comentário sobre a respeito desse vídeo, se vocês gostaram, a opinião de vocês, o comentário é livre. Deixa o like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, e vejo vocês na próxima. Valeu!